O desejado de todas as nações. Capítulo 47. Nada vos será impossível. Este capítulo se baseia em Mateus capítulo 17, versos 9 a 21, Marcos capítulo 9, versos 9 a 29 e Lucas capítulo 9, versos 37 a 45. Toda a noite fora passada no monte, e ao nascer do sol, Jesus e os discípulos desceram para a planície. Absorvidos em seus pensamentos, os discípulos estavam silenciosos e possuídos de respeito. Nem mesmo Pedro tinha uma palavra a dizer. De boa vontade se teriam detido naquele santo lugar que fora tocado pela luz celestial e onde o Filho de Deus manifestara sua glória. Mas havia trabalho a fazer pelo povo que já andava por toda a parte à procura de Jesus. Um grande grupo se ajuntara ao pé do monte, ali conduzidos pelos discípulos que tinham ficado atrás, mas que sabiam para onde Jesus se retirara. Ao aproximar-se, o Salvador recomendou aos 3 companheiros que guardassem silêncio acerca do que tinham presenciado, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. A revelação feita aos discípulos devia ser ponderada em seus corações, não ser publicada. Relatá-la às multidões apenas excitaria o ridículo ou ociosa admiração. E mesmo os 9 apóstolos não entenderiam a cena até depois que Cristo houvesse ressuscitado. Quão tardos de compreensão eram mesmo os 3 discípulos favorecidos, vê-se pelo fato de que, não obstante tudo quanto Cristo dissera acerca do que o aguardava, indagavam entre si o que queria dizer ressuscitar dentre os mortos. Todavia, não pediram explicações a Jesus. Suas palavras a respeito do futuro os tinha enchido de tristeza. Não procuraram nenhuma revelação posterior daquilo que de bom grado acreditariam nunca havia de acontecer. Ao avistar Jesus, o povo que se achava na planície correu-lhe ao encontro, saudando-o com expressões de reverência e alegria. Todavia, com sua rápida visão, percebeu que se achavam em grande perplexidade. Os discípulos pareciam perturbados. Acabara de verificar-se uma ocorrência que lhes causara cruel decepção e os humilhara também. Enquanto esperavam, ao pé do monte, chegara um pai trazendo-lhes o filho, a fim de ser libertado de um espírito mudo que o atormentava. Aos discípulos fora conferida autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar quando Jesus enviara os 12 a pregar pela Galiléia. Ao saírem fortes na fé, os maus espíritos lhes haviam obedecido à palavra. Agora, tinham ordenado em nome de Cristo que o espírito atormentador deixasse a vítima, mas o demônio simplesmente escarnecera deles por uma nova exibição de seu poder. Os discípulos, incapazes de compreender o motivo de sua derrota, sentiram estar se desonrando a si mesmos e ao Mestre. E havia entre a turba escribas que exploraram o melhor possível essa oportunidade para os humilhar. Aproximando-se dos discípulos, apertaram-nos com perguntas, tentando provar que eles e seu mestre eram enganadores. Ali estava, diziam triunfantemente os rabis, um mau espírito que nem os discípulos nem o próprio Cristo poderiam vencer. O povo inclina-se a tomar o partido dos escribas e um espírito de desprezo e desdém penetrou a multidão. De repente, porém, cessam as acusações. Avistaram Jesus e os 3 discípulos que se aproximavam
e numa rápida reviravolta de sentimentos, o povo se voltou para ir-lhes ao encontro. A noite de comunhão com a glória celestial deixara traços no semblante do Salvador e de seus companheiros. Iluminava-lhes a fisionomia uma luz que encheu de reverente espanto os que os olhavam. Os escribas recuaram atemorizados, enquanto o povo saudava Jesus. Como se houvera presenciado tudo o que ocorrera, o Salvador chegou ao cenário do conflito e, fixando o olhar nos escribas, indagou: que é que discutis com eles? Mas as vozes, tão ousadas e desafiadoras antes, emudeceram agora. Fizera-se silêncio em todo o grupo. Então, o aflito pai abriu caminho por entre o povo e, caindo aos pés de Jesus, desabafou a história de sua tribulação e desapontamento. Mestre, disse, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse e não puderam. Jesus correu os olhos em torno, sobre a multidão tomada de espanto, os cavilosos escribas e os perplexos discípulos. Leu em cada coração a incredulidade, e em voz repassada de tristeza exclamou: Ó geração incrédula! Até quando estarei convosco? Pediu então ao consternado pai: Traze-me cá o teu filho. O menino foi levado, e quando os olhos do Salvador pousaram sobre ele, o mau espírito lançou-o por terra em convulsões de agonia. Ali estava no chão a revolver-se e espumar, soltando guinchos que não pareciam humanos. Novamente se defrontaram no campo de batalha o príncipe da vida e o príncipe dos poderes das trevas, Cristo em cumprimento de sua missão de apregoar liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos, Lucas 4,18, Satanás procurando segurar a vítima sob seu domínio. Anjos de luz e hostes de anjos maus, invisíveis, comprimiam-se para presenciar o conflito. Por um momento, Jesus permitiu ao mau espírito que ostentasse seu poder, para que os espectadores pudessem compreender a libertação prestes a operar-se. A multidão olhava, sustendo a respiração, o Pai numa angústia de esperança e temor. Jesus perguntou: Quanto tempo há que lhe sucede isto? O Pai contou a história de longos anos de sofrimento e depois, como se não pudesse mais suportar, exclamou: Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes. Mesmo então o Pai punha em dúvida o poder de Cristo. Jesus responde: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Não há falta de poder na parte de Cristo. A cura do filho depende da fé do Pai. Com uma explosão de lágrimas, compreendendo a própria fraqueza, o Pai lança-se sobre a misericórdia de Cristo com o brado: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus volta-se para o sofredor e diz: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Ouve-se um grito, há uma angustiosa luta. O demônio, ao sair, parece a ponto de arrebatar a vida à sua vítima. Então o rapaz fica imóvel e aparentemente sem vida. A multidão murmura: está morto. Mas Jesus o toma pela mão e, erguendo-o, apresenta ao Pai, perfeitamente são de espírito e de corpo. Pai e filho louvam o nome de seu libertador. A multidão pasma da majestade de Deus, ao passo que os escribas, derrotados e humilhados, afastam-se de mau humor. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quanta alma oprimida pelo pecado tem repetido esta súplica? E a todos responde o compassivo Salvador: Se tu podes crer,
tudo é possível ao que crê. É a fé que nos liga ao céu e nos traz força para resistir aos poderes das trevas. Deus providenciou, em Cristo, meios para vencer todo pecaminoso traço de caráter e resistir a toda tentação, por mais forte que seja. Mas muitos sentem que lhes falta a fé e assim permanecem afastados de Cristo. Que essas almas, em sua impotente indignidade, se lancem sobre a misericórdia de seu compassivo Salvador. Não olheis para vós mesmos, mas para Cristo. Aquele que curava os doentes e expulsava os demônios, quando andava entre os homens, é ainda hoje o mesmo poderoso Redentor. A fé vem pela palavra de Deus. Apegai-vos, pois, à sua promessa. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Lançai-vos a seus pés com o clamor: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Não podeis perecer nunca enquanto assim fizerdes. Nunca. Dentro de um breve lapso de tempo, contemplaram os favorecidos discípulos o extremo da glória e da humilhação. Viram a humanidade como transfigurada à imagem de Deus e como rebaixada à semelhança de Satanás. Da montanha onde conversou com os mensageiros celestiais e foi proclamado Filho de Deus pela voz saída da radiante glória, viram Jesus descer para enfrentar aquele tão desolador e revoltante espetáculo, o jovem lunático, com a fisionomia contorcida, rangendo os dentes e em espasmos de agonia que poder algum humano podia aliviar. E esse poderoso Redentor, que havia poucas horas apenas se achava glorificado perante os maravilhados discípulos, desce para erguer a vítima de Satanás do pó em que se contorce e, em saúde de espírito e de corpo, o restitui a seu Pai e a seu lar. Era uma lição objetiva da redenção, o divino descendo da glória do Pai para salvar o perdido. Representava também a missão dos discípulos, não somente do cimo da montanha com Jesus. Em horas de iluminação espiritual, se deve passar a vida dos servos de Cristo. Há para eles trabalho a fazer na planície. Almas a quem Satanás tem escravizado estão à espera da palavra de fé e oração que os tornará livres. Os 9 discípulos estavam ainda ponderando no duro fracasso que lhes sobreviera e, ao verem-se mais uma vez a sós com Jesus, perguntaram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: Por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Sua incredulidade, que lhes vedava ter mais profunda simpatia para com Cristo, e a desatenção com que olhavam a sagrada obra a eles confiada, tinham causado o fracasso no conflito com os poderes das trevas. As palavras de Cristo com respeito à sua morte haviam produzido tristeza e dúvida, e a escolha dos 3 discípulos para acompanharem Jesus ao monte excitara os ciúmes dos 9. Em vez de robustecer a fé pela oração e meditação das palavras de Cristo, demoraram-se em seus desânimos e agravos pessoais. Foi nesse estado de sombras que empreenderam o conflito com Satanás. Para serem bem-sucedidos num combate assim, precisavam pôr mãos à obra com espírito diverso. Sua fé devia ser avigorada por fervorosa oração e jejum e humilhação da alma. Deviam esvaziar-se de si mesmos e encher-se do Espírito e o poder de Deus. Somente a súplica fervente, perseverante a Deus, feita com fé, fé que leva a esperar com inteira confiança nele, consagrando-se sem reservas à sua obra,
pode ser eficaz para trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra os principados e as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, disse Jesus, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. Se bem que o grão de mostarda seja tão pequeno, encerra aquele mesmo misterioso princípio vital que produz o crescimento na mais altaneira árvore. Ao lançar-se na terra a semente da mostarda, o minúsculo germe aproveita todo elemento provido por Deus para a sua nutrição e desenvolve-se rapidamente num crescimento vigoroso. Se tendes fé como essa, haveis de lançar mão da palavra de Deus e de todos os meios eficazes por ele designados. Assim se robusterá a vossa fé, trazendo em vosso auxílio o poder do céu. Os obstáculos amontoados por Satanás através de vosso caminho, conquanto pareçam intransponíveis como as montanhas eternas, desaparecerão em face da exigência da fé. Nada vos será impossível.